um golpe profundo na sua imagem social e profissional. E eu queria, desde já, e antes de passar a essa questão, desfazer aqui 2 equívocos. E o primeiro, desde já, diz respeito à imagem que o seu governo tentou passar para a opinião pública através de uma comunicação social menos informada de que os professores não trabalham. Senhora Ministra, a senhora não sabe, porque provavelmente desconhece as condições em que os professores trabalham nas escolas, mas os professores trabalham, para além das horas que são obrigados a ficar nas escolas, trabalham as horas que têm que estar em casa para preparar as suas aulas, porque as escolas não têm condições para isso. A isso há que somar, Senhora Ministra, as horas que os professores dispensam para a sua formação contínua ao longo da vida, e porque também são seres humanos, Senhora Ministra, há que somar as horas que imprescindivelmente têm que dedicar às suas famílias. Esta era a primeira inverdade que eu quero aqui deixar bem clara. A segunda diz respeito ao facto de se fazer passar para a opinião pública que os professores não querem ser avaliados. Ora, Senhora Ministra, isto é uma completa e profunda inverdade. Os professores, como qualquer professor, como qualquer profissional responsável, querem e exigem ser avaliados. Ora, mas querem ser avaliados através de um modelo que seja sério, execuível, que seja implementado em prazos que correspondam, de facto, àquilo que se espera da avaliação. E isso, Senhora Ministra, não acontece com este modelo. Mas qual é o prazo? Os prazos, para já, os prazos intermédios foram cancelados, de uma forma que eu considero pouco respeitosa. Apareceram no site do Ministério, em papel que não era timbrada, e o que é que acontece relativamente a isso? As escolas passaram a ter a responsabilidade de ser elas a definir os prazos intermédios, mas os prazos finais mantêm-se. Que são? 2009. 2009. Final de 2009. Deixe-me concluir, por favor. Relativamente à avaliação, Senhora Ministra, há um mérito que eu lhe quero reconhecer, que é o facto de ter conseguido aquilo que não se conseguia há muito tempo, que é unir os professores, independentemente da sua filiação particular. De facto, Senhora Ministra, deixe-me dizer-lhe que muitas vezes o Senhor Primeiro-Ministro, de forma desrespeitosa, tem chamado aos professores que se manifestam de comunistas. E desde já eu quero deixar aqui bem claro, eu sou militante do Partido Social Democrata, orgulho-me disso, e aquilo que lhe estou a dizer frontalmente hoje e aqui, diria a um ministro, nem que ele fosse do meu partido. Eu quero o melhor para a minha escola, eu quero o melhor para os meus alunos. É por isso que eu aqui estou, com toda a frontalidade. Bem, espero... E quero dizer-lhe também que somos um grupo profissional que entra no sistema por mérito, através da sua formação académica e por experiência. Não somos um grupo que entra no sistema através de facilitismo, através de partidarite. Somos um grupo que entra por qualidade no sistema. E, Senhora Ministra, aquilo que a senhora esconde, mas que os portugueses sabem, aqueles mais esclarecidos, é, por exemplo, o resultado de um estudo publicado pela OCDE, que diz, e passo a ler, que numa comparação entre 28 países, relativamente ao tempo de permanência na escola, os professores portugueses estão em 14º lugar. Depois, se nos reportarmos ao tempo em que há o investimento na educação em relação ao PIB, estamos em 19º lugar. Depois, ainda, quanto aos salários, estamos em 21º lugar. Diga-me, Senhora Ministra, a senhora tem maus professores? Mas isso é tudo certo, só é uma coisa errada, é dizer que a Ministra esconde o relatório da OCDE. É o único pressuposto errado de toda a sua intervenção. Tudo o resto é certo. Senhora Ministra... É dizer que a Ministra esconde o relatório da OCDE. Tenha santa paciência, mas como é que é possível à Ministra esconder o relatório da OCDE? Eu uso os relatórios da OCDE e todos os outros para tomar decisões. A única falha em todo o raciocínio é essa, é ter dito no início da sua frase que a Ministra esconde o relatório da OCDE. Não esconde, divulga. Mas essa, senhora provavelmente estão na página da OCDE. E deixe-me dizer ainda em relação à avaliação que os professores sempre foram avaliados. Agora há aqui uma questão que é preciso esclarecer. É que, à luz do estatuto anterior, o artigo 50 não chegou a ser regulamentado. E, portanto, aquilo que a senhora afirma agora, que este modelo vem implementar, que é fazer a distinção entre os bons e os não tão bons professores, poderia ter sido feita. Porque se um professor tivesse obtido a menção de muito bom, teria uma bonificação na carreira e, por isso,
chegaria mais depressa ao topo da carreira. Então admite que até aqui vigorou uma situação de são todos bons, ou são, não, eu não há admito excelentes isso. Nem menos bons. Aquilo que eu estou aqui a afirmar é que não houve possibilidade de os professores ascenderem a uma outra classificação muito bom. Por uma medida meramente economicista. Mas foram todos bons, não uns menos bons, outros excelentes. Obviamente que eu admito que todos os professores são bons. Agora, eles não puderam ser, entre os bons, não pôde haver uma clara distinção entre os outros, uma vez que por questões economicistas não foi regulamentado o artigo 50 do antigo Estatuto da Carreira Docente. Isso ao longo dos anos. Ao longo dos anos. Se me dá licença de ir aqui ao professor João Fregosinho perguntar... Constituem a fórmula que o seu Ministério encontrou para inverter os números do insucesso e do abandono escolar. Exatamente. Senhora Ministra, Exatamente. Muito bem. bom, Senhora Ministra... Eu vou pedir para não haver mais palmas até ao fim do programa, por favor. De um lado e do outro. Senhora Ministra, acabou. eu quero dizer-lhe que os programas desses cursos são completamente desajustados. Quero dizer-lhe, por exemplo, que este ano leciono uma turma de 9º ano, são alunos que têm uma história de repetência à matemática e, Senhora Ministra, a senhora sabe quais são os capítulos da matéria que eu estou a lecionar? Inequações e geometria do círculo. Agora, diga-me, Senhora Ministra, para um aluno com crescente reprovação a matemática, que se pressupõe que não vai prosseguir os estudos, é essa a matemática de que eles precisam? Por exemplo, a português, o alto da barca do inferno. Oh, Senhora Ministra, um aluno que, em princípio, não vai continuar no sistema, não há outras coisas, outras matérias mais importantes para lecionar a esses alunos. Mas eu reconheço qual é o problema. É que as pessoas que emanam para as escolas esta catadupa de legislação não conhecem a realidade das escolas. Uns porque nunca deram aulas, outros porque deram 1 ou 2 aulas e a experiência resultou negativa. E o resultado está à vista. E eu tenho que deixar também aqui uma palavra aos políticos, porque o que acontece é que se para a economia e para a justiça se vão buscar pessoas experientes nessa área, qualquer um serve para ser Ministro da Educação. Senhora Ministra, eu tenho que dizer aqui... Bom, espera aí. Eu vou conversar aqui, dê-me licença, eu vou conversar aqui com os senhores educadores. Eu não estou a dizer por acaso senhores educadores. No país, qualquer um se sente potencializado para falar sobre educação. E, Senhora Ministra, o que é que acontece? Governo após governo, alguns do meu partido também, nunca tiveram a coragem de colocar à frente do Ministério da Educação uma pessoa com experiência nessa área. Até parece que é condição necessária e suficiente para que alguém tome a pasta de educação que nunca tenha dado uma aula nesse setor, que não saiba o mínimo do que é a dinâmica numa sala de aula e que não conheça a realidade das escolas. Esta é, de facto, a realidade. Mas ainda era muito bom, em lugar de discutir pessoas e perfis, que se discutissem as políticas. São ou não ajustadas as políticas? Mas quem é a culpa dessas políticas, Escola a tempo inteiro, é dos inglês no professores ou é primeiro do ciclo, Ministério? refeições escolares, alargamento da ação social escolar, cursos profissionais nas escolas não é públicas. isso que está aqui Isto é que são as políticas. E o que importa discutir são as políticas, não os perfis. Mas as políticas do seu Ministério estão claramente erradas. Esse raciocínio, sabe, é um raciocínio fácil. Não. No limite vai Isto cair. é Olha, a ministra não é loura, não pode ser Ministra da Educação. Senhora Ministra, não tem nada a ver com isso. É onde acaba esse raciocínio. Eu também sou loura e sou professora de matemática. Discutir perfil e características pessoais é errado. O que importa discutir são políticas. Quais são as políticas e quais são os resultados dessas políticas? Mas a senhora e se quer discutirmos melhor políticas para provar e resultados que as políticas das do seu Ministério estão erradas? Quer melhor do que a união dos professores em torno deste desastre escola que é a atuação do seu Ministério? Escola a tempo inteiro, inglês para todas as crianças do primeiro ciclo, refeições escolares, milhares de novos alunos no ensino básico, cursos profissionais, aquilo que eu desafio a senhora professora é discutir políticas e resultados, melhoria dos resultados escolares, acompanhamento da reforma do secundário. Não há melhoria, há uma falácia dos resultados escolares. E quem está na escola... Era bom que provasse como é que